Olá, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, roteirista, colunista da Folha de São Paulo e essa é a 8ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez eu converso com os melhores psicanalistas do país sobre vida sexual, tesão na caixinha, fetiches, jogo de poder. E hoje eu falo com a Clarice Pimentel Paulon, que é psicanalista, especialista em gestão e saúde pública pela Unicamp, mestre e doutora em psicologia pela USP, professora em educação sexual na Unesp e supervisora da residência de psiquiatria em rede da Prefeitura de São Paulo. Nós vamos conversar sobre o tesão separado do amor, o medo de lidar com os nossos desejos mais impuros e os amantes que não se fixam em nenhum parceiro. Clarice, hoje nós vamos falar sobre essa frase tão antiga, da época talvez da minha avó, que é o essa é pra casar, essa é pra transar, essa é pra se divertir, né? Uma coisa tão antiga, mas que a gente ainda vê rolando até hoje. Esse cara que ele quer, dentro da casa dele, uma dama, uma mulher que ele chamou ali em algum momento a mãe dos filhos dele, uma mulher para ele poder desfilar na sociedade, e que ele pode viver uma sexualidade mais livre, mais com os fetiches e libidos e tesões e tudo que ele quiser pôr para fora, para ele poder viver isso, ele tem que estar fora da casa dele. Na verdade, isso não pode ser porque este cara é que tem questões em ele ser visto dentro de casa como um homem que... Porque a gente discute muito assim, ele não quer ver a mulher dele neste lugar, a mãe dos filhos dele. Será que não é ele que não quer se ver dentro de casa assim? Bom, acho que é muito bom estar aqui conversando com você. Eu sempre saio com várias ideias. E eu estava até lembrando que numa das primeiras, nosso primeiro podcast, que foi sobre Fleabag, me gerou artigos, né? Olha que bom! Me gerou artigos, e um dos artigos que me gerou foi sobre a questão da sexualidade da mulher negra no Brasil, até que a gente publicou na Folha. Isso também gerou um outro artigo depois, ele derivou para um artigo acadêmico. E eu estava retomando um pouco esse artigo, mas eu estava principalmente retomando um texto do Freud, que é um texto que está num compiladinho dele, que se chama Contribuições para a Psicologia do Amor. E o segundo texto desse compilado é um compilado de 3 textos do Freud. O segundo texto, que se chama Sobre a Mais Geral Degradação da Vida Amorosa, fala exatamente desse ponto que você começou, né? Que é essa coisa dessa divisão que existe entre uma pulsão terna, né? O Freud vai chamar assim, que seria a pulsão dessa esposa, dedicada a ela, e uma pulsão sensual, que seria essa dedicada ao que o Freud chama de objeto de amor degradado, né? Então, essa mulher que ela não pode ser altamente valorizada psiquicamente, porque se ela for altamente valorizada psiquicamente, ele brocha. Então, esse texto do Freud é um texto de por que os homens brocham com mulheres incríveis. Olha lá, um texto importante e atual. Exatamente, acontece o tempo inteiro. Mas, nesse texto, né, o Freud vai desenvolver um pouco a ideia, que eu acho que é uma ideia, infelizmente, bastante atual, de que quando a gente fica fixado, né, um homem fica fixado numa problemática edípica, ou seja, quando ele fica muito fixado no amor pela mãe ou no amor pela irmã, ele não consegue, por conta dessa fixação, reorganizar essas pulsões em termos de um único objeto. Então, para que ele não sucumba ao incesto... Que interessante. Ali já começa a divisão. Exatamente. Para que ele não sucumba ao incesto, ele só consegue transar com quem não está associado amorosamente. Num contexto familiar. Num contexto familiar a ele, exatamente. Que interessante. E é muito... E aí a gente pensa em casamentos em que o marido começa a chamar a mulher de mãe.
Uhum. né? E a mulher chama o cara de pai, não é à toa, né? Uhum. E por que você acha? Bom, você acabou de responder, porque essa era uma pergunta que estava aqui. Incrível, né? Parece óbvio, mas nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Por que depois de um certo tempo de relação, principalmente se caminha para esse lugar de formar uma unidade familiar, né? Não necessariamente com contratos e etc., mas enfim, às vezes até dá para viver essa unidade familiar, cada um na sua casa, mas se instaura esse lugar da família. Por que esses papéis começam a surgir? Então tem muito essas falas, né? Ele virou meu filho, ele virou meu pai, ele virou meu irmão. É por isso também, é por esses primeiros laços familiares, né? Que ali é como a pessoa aprendeu o que é estar em família, são as primeiras experiências dela, ela repete isso numa relação? Sim, eu acho. Ela repete numa relação esses primeiros objetos de amor, vamos dizer assim. Mas é interessante porque nesse texto do Freud e no anterior, que é sobre um tipo particular de escolha de objeto nos homens, são dois textos que falam de uma questão que é uma questão cultural, né? Que o Freud vai dizer que a nossa civilização, a forma como ela foi construída, fez com que a gente dividisse, inclusive na arte, ele fala que a gente divide o amor em dois eixos, o amor celestial e o amor terreno, né? E, enfim, se a gente não consegue, de alguma forma, seja pelas experiências que a gente vai tendo, seja pelo nosso processo de análise, conciliar novamente essa divisão, a gente recai nesse lugar em que a gente acaba reproduzindo laços estritamente de ternura com os nossos pares românticos em casa, e a gente só consegue ser livre sexualmente em contextos e ocasiões que nós julgamos como sujas, né? Entre muitas aspas. Que tem aí. essa palavra, eu gostei desse objeto de amor degradado, né? Como se fosse… como se até a maneira como a pessoa se vê sexualmente fosse suja. Não tá, a sujeira não tá no outro, o desejo dela é sujo. Exatamente, exatamente. O Freud fala exatamente isso. Que são homens que não conseguem viver a sua sexualidade de uma maneira, palavras do Freud, refinada. Entendi. Então É eles aquele cara que acabam… se masturba e depois deve se lavar inteiro, porque aquilo foi um ato distante de Deus, né? Porque quando você fala amor celestial, a gente pode pensar numa coisa divina, né? Aquela mulher que… Eu lembro de um amigo meu que dizia, quando a mãe dele morreu, ele repetia no velório: era uma santa, era uma santa. E eu pensava, bom, que vida de merda dessa mãe, né? Mas era o desejo dos filhos ficarem repetindo, era uma santa, era uma santa. Provavelmente o pai dizia isso, né? Esse lugar da mulher como mãe, como matriarca, como uma mulher, enfim, celestial, uma santa, né? Sim, e que só pode fazer, né, ter uma relação sexual para fins reprodutivos, né? E o Freud fala nesse primeiro texto, que é sobre um tipo particular de escolha de objeto, ele vai falar que tem homens, por exemplo, que só conseguem se relacionar com mulheres, um tipo específico de mulher que é aquela mulher que ele vai salvar da vida. Conheço muitos desses. Vai salvar dessa vida libertina que ela tem. Sim. Né? Vai salvar de todos esses perigos noturnos que ela sofre. Então, o Freud vai dizer que esse tipo de relação, ele é uma relação baseada numa ideia de que esse homem inconscientemente acha que precisa resgatar também a sua mãe desse pecado original que foi ela transar para que ele viesse ao mundo. Agora tem uma coisa que você falou, porque assim, parece que esse cara machista que olha para uma mulher e pensa que ele tem que salvar ela da vida sexual, porque em algum momento ele olhou para a mãe dele e, nossa, para eu nascer ela teve que transar, né? Ela não é a Virgem Maria. Então esse lugar da mulher que foi suja e se sujou e precisa ser salva, né? A gente imagina esse cara como um homem maduro, experiente, que, enfim, é um babaca, mas é um babaca ali dos seus 30, 20, 40 anos. Mas aí a gente lembra que as crianças lidam muito mal com a sexualidade da mãe, né? Uma criança de 3, 4 anos… Eu já vi isso em alguns livros de psicanálise, que é comum a criança, quando depois ganha um irmãozinho, isso criança um pouco mais velha, que já sabe o que é sexo,
fica indignada, porque assim, bom, ela teve que fazer sexo para eu nascer, por que ela fez de novo? Esse grande sacrifício, ela se sujou de novo, porque ter um irmão significa a mãe ter feito aquilo de novo, né? E essa criança, o que é isso? É um patriarcado que já entrou na cabeça de um pequenininho de 5 anos? Ou, na essência, a gente nasce com esse olhar de que o sexo é algo grotesco? E aí independe do que a Igreja Católica ou a sociedade faz com a nossa cabeça. O que você acha? Olha, eu acho que a gente está constituído dentro de uma cultura que fortalece esse tipo de divisão, né? Que é a divisão entre desejo e amor. Uhum. E o Freud, eu tô muito freudiana Não, hoje. ela trouxe muitos livros aqui e tudo já selecionadinho. É muito… Sim. Fez a lição de casa bonitinha. Mas eu queria, porque assim, o Freud, ele fala sobre essa divisão e ele fala sobre essa divisão numa perspectiva ancestral, né? Vai falando dessa perspectiva de que desde que a gente virou bípede, a gente se afastou dessa relação do amor e do sexo como algo natural. Parou de cheirar a bunda do coleguinha. Exatamente. Não pode mais sujeira. Não pode mais sujeira. Parou de cheirar as coisas no chão, parou de se cheirar ali. Então, essa… É o amor celestial, a gente elevou o nosso odor. Exatamente. Agora não pode ter mais odor de nada. Porque eu acho que se a gente for pensar numa perspectiva de transmissão psíquica, né? Ou seja, pensar nessa ideia de que se transmite inconscientemente não só valores, ideologias, mas se transmite um legado do que é a humanidade, né? Uhum. E essa transmissão psíquica, ela vai acontecendo de muitas formas, desde que a gente nasce, inclusive tem analistas que vão dizer desde a vida intrauterina, né? Então… de certa forma tá ali. De certa forma tá ali. Mas eu acho que para aquela criança pequenininha, na verdade… É grotesco 2 adultos se esfregando e talvez uma coisa entrando na outra. Não tem a percepção do pecado. Eu acho que é mais pelo grotesco do… Parece que tá furando minha mãe, parece que… né, a violência. A violência. Não é pela coisa do isso é pecado. Acho que isso ainda não foi colocado ali, né? Uhum. Mas é também um jeito da gente pensar como é estranho de saída, né? Porque mesmo que não tenha ali preconceitos… tem o estranhamento vem antes, né? Uhum. Do que os preconceitos todos. Quando um casal entende que quer ficar junto, que quer uma parceria mais duradoura, e entende que vai ser muito difícil e provavelmente impossível conseguir isso sem acordos de que possa viver outras histórias e transar com outras pessoas, é comum eu ouvir desses casais a frase: mas a gente não sabe o que vai fazer exatamente com isso quando decidir ter filhos. Como se a decisão do momento em que eles vão ter filhos e, de fato, na cabeça deles, virar uma família, não pudesse mais viver essas coisas. Como, por mais modernos que eles sejam, ainda o sexo fora do casamento é algo que não pode ser feito depois que foi instaurada ali uma família com crianças e filhos, né? Então… por que você acha que isso acontece? Não, a gente resolveu que quer ficar junto 30 anos e que é impossível, então a gente abriu a relação, mas na hora que a gente tiver filhos, a gente precisa ver qual que vai ser a nova negociação. Por que você acha que nesse momento acontece isso? Olha, eu tenho 2 hipóteses, assim. Eu acho que uma hipótese mais otimista em relação à humanidade diz que, de alguma forma, mesmo que haja conscientemente e na neurose essa divisão entre amor e sexo, como se sexo fosse algo puramente carnal. Inconscientemente se sabe que o sexo vincula, que sexo nunca é só sexo, que sexo pode trazer afeto. Então essa é uma resposta otimista, então as pessoas acreditam que sexo sim é um tipo de vinculação, sim produz amor. E tem uma resposta mais de uma vertente, né, talvez mais estrutural, que fala também de que não é só sexo, na medida em que quando você tem um filho, você precisa fazer toda uma reorganização da sua vida cotidiana, uma reorganização das organizações de trabalho dentro de casa. Precisa se pensar na legitimidade de supostos outros filhos que podem vir, de supostas outras relações. Meu filho não pode ser de outro cara, se ela estiver transando pra fora do casamento, eu não garanto isso. Exatamente. E eu não quero também que… É porque assim, tem isso que você tá falando que com certeza rola, que
quando nasce uma criança nos primeiros anos ali, você tá tão exausto e vivendo para aquela criança que nem vai dar tempo de você viver coisas fora de casa. Às vezes dá tempo, mas a verdade é que não dá. Principalmente para a mãe. Porém, o que eu sinto nessa frase vai além dessa organização de fazer um bebê vingar. Isso tem um quê de, na hora que a gente constituir mesmo a família, as crianças podem ter 10 anos de idade, né? O menino pode estar já no Happy Lago lá 1 mês. Mas já que constituímos uma família, não cabe mais a putaria. E eram casais modernos que tinham aberto a relação e de repente decidem. Onde eu tô querendo chegar é que assim, a gente tá numa bolha progressista. Eu e Clarice conhecemos as pessoas, né, de esquerda e artistas e etc. Mas eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu tenho quase uma certeza de que a coisa da instituição família ainda persegue a gente. Uhum. Eu me sinto perseguida por ela o tempo inteiro. Então eu falo muito na minha terapia. Não deu certo porque não queria virar uma família comigo. Não deu certo porque já tinha… Desde que eu me separei, eu tive algumas relações que não foram pra frente. Porque a pessoa falava pra mim, olha, eu já fui casado por 15 anos, já tenho 3 filhos, não me vejo morando junto de novo, não me vejo… Quero namorar, eu quero cada um numa casa. E não é isso que eu quero. E acho que eu tenho que ser honesta com isso. Então o que eu levo pra minha terapia é… Eu não quero porque… munida de tudo que sou, uma mulher de esquerda, feminista, progressista, decidi que quero um parceiro de vida, que divida uma vida comigo, que more comigo. E isso não deslegitimiza o que eu sou. Ou tem uma coisa, família tradicional brasileira, incrustada na minha alma, que diz que se não for isso, não é uma relação. E eu acho que eu percebo o meu entorno com esse dilema, sabe? Uhum. O que eu diria é que nós somos seres fundados na contradição, né? E a gente tem contradições, então… e uma não deslegitima a outra, porque no inconsciente há um paradoxo, na verdade, não há uma contradição. A contradição só aparece quando a gente consegue formalizar isso sequencialmente, né? Então isso ou aquilo, mas no inconsciente não existe ou isso ou aquilo. Tá junto, né? O I. Exato. Então… existem contradições. Essas contradições têm a ver com várias questões, desde a nossa criação até nossos gostos, nossas experiências, tanto as primeiras quanto as que a gente vai desenvolvendo mais adiante. E eu penso que talvez, porque para mim ficou da sua questão, é o que é uma relação. Porque no fim das contas essa é a pergunta. O que é uma relação? Uma relação pode ser estar em casas diferentes ou uma relação necessariamente, né? O que é o necessário para se ter uma relação? E essa é uma pergunta muito legítima e que tem que ser pensada a partir do nosso próprio desejo. E esse desejo é atravessado por questões externas a nós, porque a gente aprende a desejar a partir de uma externalidade, né? A gente não deseja sempre a partir da gente, né? Isso não existe. Então eu fico pensando que… existem muitas formas de a gente responder às nossas contradições. O ideal é que a gente não as negue, que a gente as sustente. Você fala desse desejo que a gente aprende a desejar por várias questões externas, né? Até porque acho que a gente deseja a partir de traumas, de coisas que não teve, de coisas que teve, enfim, dessa mistura toda. Mas se eu aprendi a desejar com algo que está externo a mim… o desejo não é sempre uma coisa que eu não consigo segurar por muito tempo. Ele não é mutante, ele não é confuso, ele não é sombrio, ele não é… ele é muita coisa que eu não sei, né? Que eu não consigo explicar. Então, como que na nossa vida sexual e amorosa, em que momento a gente toma uma decisão? Porque se o desejo é essa mistura de coisas que eu não consigo segurar, não consigo defender, porque daqui 3 dias mudou… como a gente toma decisões? Não é pelo desejo, né? Tem que ter um racional. Eu acho que a gente toma decisões, no melhor dos casos, fazendo caber o desejo, né? Então, o desejo, ele permanece, mas a gente muda de objetos, né? E aí, numa relação em que o erótico cabe nessa relação, em que não existe essa divisão de pra transar, né? Pra trepar e pra casar… esse desejo vai se encaminhando juntamente com a relação no sentido de abrir transformações, tanto para dentro da relação quanto para fora, assim. Então eu acho que isso produz algo de genuíno quando a gente pensa no que são as pulsões amorosas e na forma como a gente consegue realizá-las.
e de estar junto com alguém que possa sustentar as nossas contradições junto com a gente. Sim. O que a pessoa que fez o erótico caber dentro da relação, o que ela teve que abrir mão? Porque muitas vezes o erótico não cabe. Porque a gente talvez não consiga se ver castrado, porque a gente não consiga… Porque, por exemplo, se o meu gozo tá em ser humilhada, em sofrer… Se o meu gozo tá numa vida bissexual que eu escondo da minha família. Se meu gozo tá em ser largada, em ser… sei lá. Mas eu não quero ser vista assim pelos meus íntimos, amigos íntimos, familiares, marido, esposa, sei lá. Vai ser sempre dividido. É um erótico que não vai caber dentro da relação, né? Então a pessoa que tá numa relação que pode viver o erótico e o familiar, ela teve que abrir mão de coisas. Eu acho que uma pessoa que abriu mão… Do que uma pessoa abriu mão? Eu acho que ela abriu mão de um ideal. Eu acho que ela conseguiu abrir mão, talvez, desse lugar idealizado do que seria uma família, desse lugar idealizado do que seria uma relação. E aí, nesse sentido, é uma pessoa que, de alguma forma, consegue abrir mão da autoimagem, né? De não ficar tão fixa numa ideia de que as coisas precisam ser necessariamente desse jeito, né? Nesse texto do Freud, quando ele fala da questão dos homens que brocham, né? Ele fala um pouco desse lugar de que os homens que têm essa impotência psíquica, né? Ele chama de impotência psíquica. Eles só conseguem transar de uma certa forma. E qualquer, vamos dizer assim, qualquer coisa externa a essa forma faz com que eles se desconcentrem. Aí é meio fetiche quase, né? É quase exato. É um robozinho ali, meio fetiche robô. Só consigo desse jeito. Entendi. Não tem uma malemolência, não tem uma fluidez, né? É um sexo neurótico pra caceta, né? É um sexo neurótico. Não é um sexo normal. Não, né? Você sabe que eu tô lembrando de uma relação que eu tive há muito tempo atrás e que tinha até fisicamente, isso que você tá falando que só consegue transar de uma determinada maneira… Pode ser uma narrativa, pode ser mas também pode ser uma coisa até física. Que a pessoa tem que falar a mesma coisa, mover o corpo do mesmo jeito. É quase como se o cérebro mandasse algum tipo de tesão pro pau, porque ele tá preso a o mesmo caminho cerebral ali. É uma coisa muito… Tem que repetir a mesma cena, né? E que é uma coisa muito infantil, se a gente for parar pra ver, né? Se a gente só consegue transar a partir de uma certa relação muito rígida de personagens, né? A gente não consegue, de fato, acessar que aquela sexualidade pode ser transformadora, né? Eu tô lembrando agora da Biana, né? Que tem um podcast que chama Textos Putos. E ela, uma vez, relatou em algum dos podcasts, talvez… que ela tinha um namorado que só conseguia transar com ela a partir de uma fantasia em que ele era professor e ela era aluna. Então sempre tinha esse recorte. E ela fala que chega um momento em que ela começa a ficar tão angustiada que ela começa a perder a identidade de quem é ela. Porque parece que ela estava sempre num lugar de aluna, né? E ela vai chamando atenção para o infantil disso, né? O quanto que… entender a sexualidade, a potência da sexualidade na vida adulta tem a ver com a gente conseguir se desprender desses papéis infantis, né? Eu tava pensando numa outra coisa quando a gente tava falando dessa fetichização, assim, né? De só ter o sexo a partir de uma forma específica, de que no Brasil isso tem um colorido diferente também, que é a questão racial, né? Quando a gente fala de mulher pra casar e mulher pra trepar, a gente precisa lembrar do passado escravocrata do Brasil e pensar que as mulheres negras são as mulheres pra trepar e as brancas são as mulheres pra casar. Porque estão abaixo, porque eram as que davam na senzala e que faziam, vamos dizer assim, que eram as primeiras mulheres do senhor de engenho e dos seus filhos, né? Então, existe uma racialização dessa relação de amor e sexo que vai atravessar, inclusive, toda a nossa clínica até hoje. Quando a gente vai escutar mulheres na clínica, a gente precisa pensar sobre isso.
Você foi falando, eu lembrei de uma outra frase que é clássica também, clichê, né? Além da uma pra transar, outra pra casar. Tem também a uma dama na sociedade, uma puta na cama, né? Que isso eu escutava lá no série do Nelson Rodrigues quando eu era criança e passava no Fantástico. Que tinha esse desejo, né, da mulher para desfilar, que é uma dama, que se comporta e que tem mais a ver até com pertencimento à elite do que a qualquer outra coisa, mas que ela tem que ser uma puta na cama. Só que eu não consigo imaginar que na época da minha mãe jovem, ou mais ainda da minha avó jovem, o homem conseguia fazer. Ele casava com a dama na cama também, né? E a puta tava separada, né? E aí eu acho que tem uma coisa bem interessante, assim, que eu percebo depois que adentrei a uma elite mais intelectualizada, uma coisa mais zona oeste, assim, que é incômodo para alguns homens com quem eu me relacionei. Num primeiro momento é muito interessante sair de um lugar, às vezes tedioso, né? Dessas parceiras mais refinadas que não trazem nada muito de si, não se expõem muito, né? Então é sempre aquele mesmo papinho, uma coisa meio presas a uma elegância que elas precisam pertencer. Então tem uma coisa de, assim que me conhece, fica um pouco encantado por uma coisa de uma vivacidade de alguém que fala um monte de besteira, de que conta as quedas e fracassos e fala umas bobeiras, às vezes umas putarias e tal. E depois começam a querer me catequizar para que eu me comporte como as damas elegantes de uma sociedade mais elite, sabe? Então tem um primeiro momento assim de, nossa, sair daquele lugar tedioso que eu tava, tô com uma mulher que me faz rir, que fala umas besteiras, que às vezes fala uma pornografia e tem 15 pessoas na mesa. Mas é quase um jeito de operar meio vicioso de que, bom, se for pra durar, mas você também tem que saber jogar o outro jogo, né? Então acho que tem isso, né, que rola muito. Uma tentativa de domesticação da sexualidade da mulher, né? E da mulher de um modo geral. Nesse primeiro texto do Freud, do Contribuições, ele fala disso, né? Da libertina que vai ser salva, né? Então primeiro você se diverte com uma mulher que é engraçada, que é independente. Mas aí, se ela não quer todo domingo ir na casa da sua mãe pra comer aquela bolonhesa, isso vai ser um problema. Vai ser um problema. Se ela quiser continuar tendo podcast que fala de sexo, não sei se eu consigo dar continuidade. Voltando pro texto do Freud, dos homens que brocham, que eu achei maravilhoso. Vou chegar em casa e já vou ler esse texto, acho que eu nunca li esse. Que mais que ele fala sobre esses homens que brocham? É interessante, né? Esses textos do Freud, do Contribuições, principalmente os dois primeiros, mas acho que mais evidentemente o segundo, são textos que descrevem muito bem, na verdade, a forma como a gente estrutura nossas relações amorosas a partir de uma perspectiva patriarcal, burguesa, né? E aí eu acho que ele tá tentando discutir nesses textos de uma maneira descritiva, não é uma forma crítica. A crítica é a gente que coloca, né? Um pouco de como é neurótica essa divisão entre amor e sexo. Que isso é uma característica civilizacional, mas que ele vê como um problema da nossa civilização e que precisa ser resgatado a partir de uma superação do nosso Édipo, né? E aí ele vai dizer um pouco dessa fixação que às vezes alguns homens têm, então, em mulheres que foram cuidadoras deles, né? A mãe, a irmã, tias, e a forma como isso vai derivando para outras relações. Ele fala disso numa perspectiva clínica, psicopatológica, então vai falar das pessoas que brocham e de cenas específicas, mas ele fala também desse caráter pulsional, né, que vai sendo dividido nessa coisa do cheiro de amor, né? O amor acontece, ele fala, entre urina e fezes. Então, e o quanto que, na verdade, a forma como a gente se afasta dessa animalização do amor, do mesmo buraco, né? É pelo mesmo buraco. É pelo mesmo buraco, exato. E só o fato da gente chamar, né, evocar como predicado animal, achar que é uma animalização do amor, isso já é um indício de que a gente, de fato, tem questões muito morais com o nosso desejo. Sim. E aí eu volto de novo pra criança pequenininha que
Eu acompanho, assim, né, minhas amigas com filhos pequenos, eu também tenho filha, que desde muito pequenininha, em algum momento já tem vergonha do xixi, do cocô, né? E eu não sei até que ponto a gente que coloca isso para as crianças, né? Fecha a porta, isso não pode fazer aqui, né? A gente também vai moldando essa vergonha, né? Do nada, minha filha começou a não querer. Eu vou tomar banho sozinha, não quero que ninguém… Como assim não quer que ninguém te veja? Eu sou sua mãe, você tem 6 anos de idade, eu ainda preciso ver você tomar banho, entendeu? Mas começa a ter uma coisa de cuidar, mas aí também eu acho que a gente tem tanto medo, né? Que a gente fala, ninguém pode ver, ninguém pode pôr a mão, ninguém pode chegar perto. Só que a mamãe pode, né? Pelo menos até os 6 anos. Mas tem toda uma coisa ali, né? Em torno da sexualidade, né? Mas se o cara entende que precisa se elevar desse lugar dos buracos, né, que o amor acontece entre o xixi e o cocô, tá? Mas aí a esposa é a mulher que precisa estar sempre limpa porque não lembra esses lugares, e a pra transar é a que ele vai poder viver a sexualidade, porque o quê? Ela lembra essa sujeira, então o tesão dele está associado a essa sujeira, que é justamente o que ele teve na hora que moralizou. O tesão dele tá associado a essa animalidade, né? O Freud fala, inclusive, que os órgãos, aí é a pira do Freud, né? Mas que os órgãos genitais, eles não se desenvolveram numa estética sublime e mantiveram-se grotescos. Nossa, o Freud falando que pau e chana é horrível. Exato. Poxa, Freud. Sabe, chateada. Chateada. Hashtag chateada, Freud. Se o seu pau era feio, Freud, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é seu. Já vi alguns bonitos. Exato, tem pra todos os gostos. Mas ele fala, né, de que esse grotesco do sexo é uma lembrança desse lugar de onde a gente veio. Entendi. Né? Ele é um texto, inclusive, que ele usa aquela frase famosa do Napoleão, anatomia é o destino. Mas ele fala a partir desse lugar, né? Que anatomia é o destino por conta desse entre urina e fezes, né? E que o amor se dá por ali. Tem uma outra teoria também que eu li, que agora eu não vou saber de quem é, mas em textos mais contemporâneos, de que a criança acredita… Eu fico voltando pra criança, é um episódio sobre sexo, sobre transar pra dentro do casamento. Bom, transar pra dentro do casamento faz filho de vez em quando. Por isso que eu acho que eu tô voltando pra criança. Mas que a criança acha que a mãe pode ter feito ela como um cocô, que ela saiu pelo ânus, né? Então tem essa… Isso é Freud? Isso é Freud. Isso é Freud. Isso é Freud. E aí eu não sei se é Freud ou porque eu li em textos mais contemporâneos, por isso esse frisson com o sexo anal, que muita gente não consegue fazer, muita gente não consegue falar sobre o assunto, mas é uma coisa de um fetiche absoluto, né? E aí tem toda a teoria mais biológica, física, que é um lugar de muita enervação e por isso tem muito prazer, mas também que é uma área de tanto fetiche que pode ser vivida como uma explosão sexual, mas que também é associado à sujeira, né? Então por isso não se fala, por isso o homem tem essa questão de não pôr a mão, aí também tem toda a questão de ser o machão, né? Mas os textos que eu li sobre isso diziam que justamente é um tema, é uma área, é uma zona de tanto fetiche, justamente porque a criança acha que em algum momento nasceu dali, né? Então, o que faz a gente desejar tem muito a ver com o que a gente sentiu, aprendeu e pensou lá desde pequenininho, né? E que eu acho que você ficou falando disso, mas eu fiquei lembrando também, né, de quando o Freud, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, vai trazer a questão da fase anal e que tem a ver com o prazer em reter, controlar, e soltar as fezes. Tipo, quem que não gosta de cagar? Exato. Cagar tá aí um abraço pra cagar, um grande momento na vida de todos. Exatamente. Então, acho que pensar, né, no sexo anal ou pensar no prazer nesse lugar tem a ver também com se libertar. Ficar de boa, que eventualmente vai sujar. Exato. Lembrei de olha que triste trazer um anúncio publicitário para um programa de psicanálise, mas eu lembrei de uma campanha que ganhou vários prêmios, que era um carro 4x4 todo sujo, e o título era As Melhores Coisas da Vida Tem que Sujar. E era só um carro 4x4 todo enlamaçado. Ali era um bom anúncio, um bom momento para propaganda. É verdade. O que você acha que acontece com mulheres que é interessante isso, tem acontecido comigo. Vou voltar, acho que já falei isso no começo, mas é porque, enfim, é como se fosse uma sessão de terapia minha aberta, eu volto para as minhas obsessões a hora que eu quiser.
de uns tempos pra cá, eu comecei a só ter tesão. Olha que coisa, né? O meu tesão, ele foi mudando ao longo da vida de acordo com o que eu queria. Então, em algum momento, quando eu comecei a pensar em ser mãe, lá atrás, né? Porque eu fui mãe com 37, 38, mas eu já estava querendo ser mãe já pensava nisso desde os 30. Aquele homem mais, o aventureiro, o cara que não para, que tem uma moto e sai pelo Brasil, né? Sei lá, um desbravador da América. Nossa, ele perdeu completamente a graça pra mim, porque eu preciso de alguém que fique e me ajude a trocar fralda, né? Eu preciso de alguém que queira e possa e deseje ficar, né? E aí foi se moldando. Claro que assim, às vezes esse homem mais livre, que é o homem que eu tanto tenho horror, não livre sexualmente, mas esse cara que não tem interesse ou não consegue se fixar uma relação, né? Não quer construir. E tem lá os desejos dele, vive por alguns dias, tal, mas não se fixa em nenhum lugar, né? Esse é o cara que não, num primeiro momento não me... Mas é claro que eu me pego, às vezes, apaixonada por uns tipos desse, até porque são muito apaixonantes, né? Mas é isso, o desejo ele vai mudando de acordo com o lugar onde a gente goza, o tipo de desejo que a gente tem aos 20 é diferente dos 30, 40, uma coisa mutável, certo? Sim. Olha o que eu pensei com você falando, né? Eu fiquei pensando que você começou dizendo do tesão, né? Que o tesão vai mudando ao longo da vida. E aí eu fiquei pensando, nossa, o tesão muda ao longo da vida de acordo com os nossos desejos que estão aí para vários objetos, né? Ter filhos, carreira, tal. E que a construção do amor, o amor, na verdade, ele é a possibilidade de construir um horizonte com esse desejo. De que seja possível com alguém ou alguéns, né? Que a gente consiga permanecer em transitoriedade, né? Talvez o amor seja isso, seja essa capacidade de estar, de permanecer em transitoriedade, desejando. Crescendo, se transformando e aquela pessoa possa acompanhar isso, né? E que seu desejo esteja ali dentro, que você não precise colocar ele pra fora, né? Viver ele em outro lugar. Que você possa não cindir, né? Que você possa compor também com o desejo do outro, que você possa sustentar que os desejos aconteçam, né? Eu tenho uma questão, tenho algumas amigas que são casadas há 20 anos. E eu acho muito bonito quando uma outra definição de amor que eu li, que eu acho que nem li em nenhum lugar muito acadêmico, interessante assim, talvez tenha lido em algum texto mais bobinho, mas que me pegou, que é... O amor é quando existe alguém que é testemunha da sua vida, né? E eu achei isso tão bonito, me pegou muito, assim, porque minha família é muito pequenininha, né? Não tenho irmãos, enfim, é uma família, sou eu, minha mãe, meu pai e minha filha. E então esse lugar de uma testemunha da vida, né, me pegou muito, assim. E me pegou justamente porque eu escrevo em primeira pessoa, né? Eu gosto de deixar testamento das coisas que eu vivi. Então isso pra mim é a grande definição, mas eu tenho uma certa dificuldade porque nada pra mim é mais importante do que poder me manter sendo a escritora que eu sou, que expõe as coisas que vive, que transforma algumas histórias que escuta em personagem de crônica, né? E as pessoas, tem muita gente que é travada, né, enfim, tem um ego ali que não tem um buraquinho, né? E, quer dizer, acha que não tem, mas justamente você todo esburacado precisa da carcaça, mas... E que detesta isso, né? Então, assim, de saída, eu já não me mantenho nessas relações, porque eu sei que é isso que você tá falando, né? É o que a gente é, pra onde a gente quer ir, cabendo dentro de uma relação. E pra mim, isso é o maior tesão que eu sinto, quando uma pessoa tá comigo e isso não importa. Sabe? Não vai querer me moldar, olha, mas não escreve aquelas coisas, não fala aquelas coisas, não se expõe. Isso é um tiro no meu tesão, né? Isso, e o que mostra que eu tô em dia de forma... Eu detesto a palavra saudável, mas eu tô em dia com alguma sabedoria em relação ao meu desejo, porque eu acho que mais nova, a gente deseja meio o oposto do lugar para onde a gente quer ir. Acho que faz parte de uma certa idade, a gente apostar em umas coisas que é o oposto da gente, e sofre, e não dá em nada, e não tem futuro, mas é tão diferente, né? Tem um pouco esse amadurecimento do desejo, você acha? Eu acho que tem uma coisa que é... que eu tava até pensando sobre isso, assim, esses tempos atrás, que eu acho que a gente demora pra encarnar no próprio corpo, né? Nossa, perfeito. Sabe? Cheguei, né? Cheguei.
Total. É um negócio difícil mesmo, né? Às vezes eu até fico pensando, né? Por exemplo, até no meu percurso, né? Graduação, mestrado, enfim. O quanto que a gente demora para ter uma consistência. E que essa consistência não seja um muro. Sim. Ela seja uma carne maciazinha, assim, né? Que vai se desenvolvendo. Então, eu acho que, né? Não sei, te escutando, eu fiquei pensando que o amor é uma forma de cura da solidão. E tem muitas formas de fazer isso. Por exemplo, escrever. É uma forma de amar. E acho que… Mas é interessante, porque quando você fala de testamento, de testemunho, testamento… Eu fico pensando quão próximos, né, amor e morte ficam. Porque Nossa, acho porque tem um testamento ali, né? Exato, né, assim… Tem algo de que o amor também talvez passe por uma conclusão. Por uma conclusão do que a gente quer. E por uma sustentação dessa conclusão. Então, eu fico pensando que a gente demora mesmo para adquirir uma certa consistência. E que aí, depois que a gente adquire, talvez a tarefa seja não amargar. Sim, não amarelar. Exato. Porque eu tava pensando, muitas vezes a gente se forma tirando o que a gente não é. Né? Isso aqui eu não sou, isso aqui eu não sou. Vai experimentando tudo e vai tirando. E talvez a relação sexual e amorosa seja formada assim também. Né? A gente vai tirando o que não quer ou vai sendo tirado da vida, né? Mas muitas vezes que a gente é tirado da vida das pessoas, depois a gente percebe que tiraria muito em breve, né? Não era pra ser. E talvez isso forme. Essa coisa toda das relações abertas, eu tenho, na teoria, né, nas redes sociais, no Instagram, os casais que falam, são ali meio influencers da relação aberta, que isso tem rolado muito, é tudo, porque a gente fala um pro outro o que viveu, e aí é porque a gente quer ficar junto muito tempo, e isso só melhorou nossa vida sexual. Então, na prática, quem tá no meu entorno que abre a relação, narra que fez isso porque era um casamento já sem sexo, eles precisavam viver a sexualidade, mas não estavam prontos para se separar. E muitos acabam se separando justamente porque na hora que abre, o resto de conexão que ainda tinha, ela se esvai completamente. E é triste, porque eu quero acreditar no discurso progressista das redes sociais, mas na prática, o que eu vejo, talvez por ser mais velha, e acho que as pessoas da minha idade estão com mais dificuldade de abrir a relação, são casamentos que na verdade já estavam sem sexo e as pessoas estavam desesperadas para transar, mas não se viam prontas ainda para sair daquele casamento, ou não queriam, não querem sair, mas precisam viver a vida sexual. Então, de fato, o desejo ali dentro, o desejo sexual ali dentro já não tá mais ali, né? E outras pessoas ainda dizem que depois que abriram a relação, perdeu a graça, porque traía que era o barato. Era poder ter uma outra vida sem que o outro soubesse, uma vida só dele. Sem ter que dar alguma relatório, né, do que tá vivendo. Era essa a graça. Dentro desse tema, para casar e para trepar, como que a gente pode ver essa… Eu ia falar moda, mas é uma palavra ruim. Mas esse momento em que se discute tanto as relações abertas. Vou começar pelo final, porque eu tinha lembrado desse conto do Nelson Rodrigues, A Dama da Lotação, quando você falou dele. E que tem a ver com esse lugar da interdição, né, e da traição. Porque no segundo texto do Freud, aquele que a gente tá falando aí faz uma hora, nesse texto o Freud vai falar… Dos homens que trepam. Dos homens que Dos brocham. brocham, o ato falho. Exato, dos homens que a gente queria que trepassem. Mas estão aí porém broxando. Eles brocham. Mas o Freud vai falar que um correlato, né, da impotência psíquica masculina é a frigidez feminina. E ele vai dizer que a sexualidade da mulher, por ela ter sido o tempo inteiro interditada e ela só é possibilitada no casamento, muitas vezes as mulheres só conseguem ter prazer sexual se de alguma forma a interdição é mantida. Então, se de alguma forma ela tem um amante. Ele tá meio fixo com mulheres com amantes aqui, nesses dois textos. Nesse e no Tabu da Virgindade ele também Devia pular retoma muita isso. cerca o Freud. Certamente. Com certeza. Espero que a esposa também. Isso. Mas… então tem algo de que, para a mulher, por exemplo,
segundo Freud, por ela ter o tempo inteiro muita interdição em relação à sexualidade dela. E aí, quando ela é autorizada a viver a sexualidade, isso vem com uma série de outros valores morais. Então, formas como ela deve se comportar na sociedade, ela enquanto propriedade de um homem. Isso faz com que ela só consiga, de fato, ter uma liberdade sexual quando ela faz isso às escondidas. Porque talvez ela pense que se ela se libertar sexualmente pro marido, ele pode largar ela. Exatamente. Ela vai ser uma puta, uma prostituta. E não, né? E isso vai ser… Ela vai perder valor. Então tem esse lugar de que, na verdade, a gente acaba espelhando esse imaginário masculino. E acho que vai perder valor se a gente se comportar como uma prostituta. Entre muitas aspas, né? Então eu acho que a interdição, né? A interdição numa relação monogâmica. E aí a traição, ela pressupõe que, de alguma maneira, isso vai, sei lá, fortalecer a relação, né? Você vai ficar com mais desejo, porque tem algo do proibido, tem algo que acontece. Mas aí traria isso pra dentro de casa. Traria isso pra dentro de casa. Entendi. Existe essa hipótese, né? Mas eu acho que o que é interessante da questão das relações abertas é que elas vão permitindo que a gente possa, mais abertamente, falar sobre essa divisão entre amor e sexo. Entre trepar e casar, né? Porque eu acho que são, para além de fazer isso na prática ou não, são discussões que possibilitam que a gente questione a naturalização do que é transar, do que é trepar e do que é casar. Apesar de ter relações abertas que continuam na centralidade do casal, então você só vai sair com pessoas que você não se interessa afetivamente. Como se desse pra controlar, né? Exatamente. Né? Vai criando outras barreiras quase jurídicas aí de controle. E aí vem 36 laudas do que pode ou não pode fazer. Exatamente. E são pessoas livres e fluídas. Eu acho tudo muito, muito interessante. Tem filósofos do direito, né, que vão dizer que é uma judicialização das relações, Total. né? Você coloca em termos jurídicos o que você precisa fazer. Eu já vejo uma amiga escrevendo para outra, resolvemos abrir a relação. Você pode mandar aquela minuta de quando você abriu a sua? Eu tô sem tempo para pagar advogado, eu vou usar a sua. Agora, também é muito difícil quando você tem filho, porque vira uma empresa, né? E aí você tá negociando com seu marido, se você vai fazer o supermercado, ele vai na peixaria. Se você vai pagar o condomínio, ele tem que comprar o não sei o quê, o carrinho da criança. E aí, é difícil mesmo, né? Que a coisa erótica toda fique ali dentro, né? E também abrir mão dela por 2, 3 anos, também eu acho uma grande sacanagem, né? Então, a impressão que eu tenho é que é uma conta que não fecha nunca. Mas alguns casais conseguem, né? Eu tava lembrando até daqueles memes que a gente vê no Instagram, de tipo… Acho que eu vi esses dias um que era um videozinho de um cara falando como satisfazer a sua mulher com as mãos. E aí aparece ele, tipo, lavando um prato, louça, estendendo roupa, né? Então, eu acho que existe algo interessante que tem acontecido, que é tentar erotizar essas dinâmicas. Exatamente, maravilhoso isso que você falou. Olha, eu vou te falar. Poucas vezes na minha vida eu tive tanto tesão num homem, como eu tive uma vez que eu fui viajar com um namorado. E eu já tinha minha filha, já estava separada. E este namorado dedicou um dia inteiro. A gente estava junto há pouco tempo, ele tinha acabado de conhecer minha filha. E ele dedicou um dia inteiro a fazer tudo pela criança, sabe? E não era só aquela coisa, ai que fofinha. Não, realmente assim, comprou todos os perrengues e… Nossa, eu fiquei como se… Eu não sei se um cara for narrar o ápice da vida sexual dele e foi numa suruba com 18 mulheres, o ápice da minha vida sexual foi um cara falando descansa e por 15 horas cuidando da minha filha. Então é possível sexualizar o lugar da familhinha completamente, né? Sim, que a gente possa erotizar esses espaços, né? Para além desse lugar de que tipo, não sei, né? A família não são construções restritas e fixas. A mulher não tá sem tesão no marido porque ele foi na peixaria, ela tá sem tesão porque ele não foi. Exatamente. Porque sobrou pra ela. Porque ela teve que fazer tudo sozinha. Olha que conclusão boa pra você, ouvinte, desesperada com o que você faz da vida. Você falou, voltar pros homens que brocham do texto do Freud, obcecamos nesse texto e vamos aqui, né? Você falou dessa coisa da mulher pura, celestial, pulsão terna, dá pra casar, o terreno, o amor degradado dá pra trepar e que eles brocham
Mas você também falou, eu não sei se isso está no texto do Freud, que se a mulher é mais foda, eles também brocham, né? Você falou isso no começo da nossa conversa. Por que eles têm medo dessa mulher que não é a pra salvar, que não é a repetição do que eles achavam que era a mãe deles, porque também a mãe deles não era isso, né? Da santa. Se é uma mulher mais livre, né? Porque aí não tem a ver com a sujeira propriamente, ou tem a ver essa mulher que… Isso eu imagino que na época do Freud era mais difícil. Mas hoje em dia, essas mulheres que de repente podem ganhar mais dinheiro do que eles, tal. Por que broxaria aí nesse lugar? Uma mulher mais foda, vamos dizer assim, cheira a emancipação sexual. Né? Então uma mulher… É uma puta. É, uma mulher que ela tem liberdade pra fazer o que ela quiser. O que ela vai fazer com a liberdade dela? Ela vai dar pra todo mundo. Entendi. Né? Então, isso é uma perspectiva do Freud nesses textos super… que são descrições, né, desse patriarcado, assim. E que aí eu acho, né, pegando esse gancho da questão do nosso tema de hoje, né, pra trepar e pra casar… Fico pensando que essa cisão, que é uma divisão que acontece culturalmente, ela é estabelecida a partir de um determinado horizonte político, né? Que tem a ver com propriedade, que tem a ver com organizar núcleos familiares, que tem a ver com tipos de relações que vão ser atravessadas através da noção de propriedade, né? E aí tem, por exemplo, a Kollontai, né? A Alexandra Kollontai, que vai dizer desse… Se a gente estabelece um horizonte político revolucionário, que se produz a partir de uma emancipação total de todos os seres humanos, a partir de, então, de uma perspectiva comunista, né? A gente vai ter a construção de outras formas de amar. E essas formas de amar vão passar por outras questões que não as relações de propriedade. Vão passar por coletividades, vão passar pela relação com o trabalho. Então, eu acho que amar… se dividir no amor e se dividir no desejo tem muito mais a ver com o horizonte político que a gente se coloca do que com estabelecimentos naturais. Eu acho que, ouvindo você falar, eu penso que para amar direito precisa estudar. Não é um pouco… Porque eu acho que relações em geral, né? Se a gente se predispõe a ler mais… filósofos, sociólogos, literatura, qualquer coisa um pouco mais que não seja uma autoajuda barata, né? Eu acho que abrir a cabeça faz com que a gente se relacione e tenha relacionamentos melhores, né? Com mais possibilidades, com um desejo mais integrado, né? Talvez pessoa que tá ali numa relação… que eu já ouvi isso de algumas pessoas. Eu gosto dele, ele é a testemunha da minha vida. Eu tô com ele há 20, 30 anos, mas eu sinto que eu vou morrer sem ter entendido e explorado a minha potência sexual. Eu transo, é gostoso. Escuto isso de várias pessoas. Eu transo, é gostoso, eu consigo ter um orgasmo, eu de fato amo essa pessoa, não me vejo sem ela. Mas eu vou morrer porque, sei lá, a pessoa acha que tem mais 15 anos de vida sexual ativa. E não se vê nos próximos 10, 15 anos se separando e acho que vai morrer sem ter explorado a potência sexual dela, né? Isso é triste, mas ao mesmo tempo é complexa a vida. Também é triste quando você tá explorando a tua potência sexual e não tem um companheiro, não tem a testemunha de vida, né? O ideal é ter as duas coisas numa mesma pessoa, mas ainda ainda é difícil, ainda assim… Eu conheço a Clarice, eu tô aqui conversando com ela, eu conheço a Clarice e o companheiro dela. Uma mulher como você precisa de um parceiro como o seu, porque um cara sem estudo não ia dar conta de você. Um cara que não leu o tanto de coisa que o Pedro, que é o seu companheiro, leu, o tanto de coisa que ele sabe, ele ia correr de você. Então, por isso que eu acho que eu chego à conclusão de que esse amor possível, que integra desejo, né, ele passa por uma mulher que precisou se libertar de uma cabeça mais estreita e ela precisa de um parceiro que também conseguiu se libertar a ponto de poder ter uma mulher que se libertou, né? É um combinado ali que depende muito de leitura e de estudo, né? Por isso que eu acho que eu tô concluindo isso. E é triste, né, essas pessoas que estão sem poder viver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho essas amigas que estão há 20, 30 anos com um baita parceiro de vida, mas que não puderam explorar a potência sexual delas. E eu me considero uma pessoa que explorou, de certa forma, a sua potência sexual, mas que hoje, aos 45, eu te digo que eu não tenho um parceiro de vida. Tive alguns que ficaram comigo por um tempo,
Mas aquele meu ideal de ou parceiro de vida ou a testemunha da minha vida, eu ainda tô na expectativa, sabe? Então parece que ainda não é fácil, em pleno E não é pra ser, né? Porque assim, como é que isso vai ser fácil num país que elege Bolsonaro, que bate palma pro Pablo Marçal, né? Como é que ia ser fácil pra mulheres como a gente, né? Não tinha como ser. Eu fico pensando, assim, que o mais importante talvez seja não entender como castração, no sentido de, ou eu transo muito e me potencializo sexualmente, ou eu amo, e como se isso fosse uma castração estrutural, né? Tipo, isso não é castração estrutural, isso é imposição da cultura que não diz de uma castração estrutural freudiana. Eu acho que isso diz de uma dificuldade da forma da gente construir relações, assim, porque eu fico pensando que, por exemplo, não existe uma receita de bolo, não existe uma organização que faça com que a gente, de fato, pense que pode, sei lá, replicar e construir relações em que essas duas coisas estejam articuladas, né? O desejo e o amor. Mas, de alguma forma, eu fico pensando que para uma relação acontecer dessa forma, a gente tem que ter a capacidade de se estranhar e confiar no outro nesse nosso estranhamento. Então, tipo, entrar num lugar em que você consegue lidar de fato com quão bizarras são as pessoas. Exatamente. As pessoas, elas são muito estranhas. Eu tive uma relação que acabou porque quando eu tinha raiva, a pessoa falava, quem é você? Eu falava, eu sou uma pessoa que tem raiva. Né? Assim como você deve ter também, tá encralacrada aí, bota essa raiva pra fora. Tem toda essa teoria bem lacaniana de que precisa da falta para ter o desejo, né? Eu tenho muita raiva dessa teoria, porque eu sou uma taurina carente. Eu de fato desejo mais quando tem a falta. Mas a falta me revolta e eu quero destruir a falta, né? Muitas vezes em que eu desejei uma coisa violentamente, eu quis destruir, acabar com esse desejo, justamente porque ele vinha pela falta. E eu pensava, não, eu quero um desejo que venha por um gostosinho, por um aconchego. Eu trabalho o dia inteiro, à noite eu quero um colo. Eu não quero passar a noite pensando, cadê a ligação, cadê a pessoa, né? Então, ao longo da minha vida, eu fui destruindo e tentando tirar o máximo possível da minha listinha de afazeres o desejo que vem pela falta. Como manter ele, você acha, dentro de uma relação íntima? Eu acho que tem uma coisa que é… estar com o outro constantemente necessita presença, na verdade. Total. Você precisa se esforçar para continuar se interessando, né? Porque você vai acompanhando a pessoa, e aí você tá super cansado, e aí precisa de uma presença para falar, e aí, como foi o dia? Como é que as coisas construíram? E de repente, nesse relato de como foi o dia, aparece uma coisa nova que você fala, nossa, que interessante que você falou isso. Sim. E aí eu acho que tem algo… Quando você fala de mim e do Pedro, né? Eu acho que tem algo que nos une, na verdade, que é a nerdice, né? Então… Os dois leem pra caceta. Então acho que a gente vai erotizando esse lugar. Que é um lugar nosso. Mas eu acho que poderiam ser outros com outras pessoas de outras formas, né? Mas eu acho que tem algo de conseguir sustentar que o outro sempre vai te trazer algo novo… Que na verdade tem a ver com desenvolver uma capacidade de escutar a diferença, mesmo que as coisas sejam repetitivas. E esse é o lugar da falta, né? Esse é o lugar da falta que mantém o desejo. Que a falta não precisa ser… Essa é a falta burra, essa é a falta do masoquista. A falta não precisa ser o cara sumir um mês ou a mulher sumir um ano. A falta pode ser ali onde eu achava que tinha um controle, a pessoa me surpreendeu. A pessoa que está na minha casa comigo e é um parceiro de vida, aonde eu achei que já era dado como um personagem que eu conheço 100% e domino, me surpreende, né? Então, eu acho que essa é a falta que eu busco. Para encerrar, Clarice, você acha que essas pessoas que passam uma vida se relacionando de forma superficial, que tem mantém o desejo ali só sexual e não se fixam, não aprofundam, aonde que deu errado ali? Ou não deu errado? Deu errado. Segundo Freud, deu errado, né? Porque precisa estar bem no amor e no trabalho, segundo Freud. Não, deu errado porque se você só se relaciona a partir de um ponto de vista sexualizado com o outro, para diferenciar sexual de, sei lá, né?
banalidades, vamos dizer assim. Se você se relaciona com o outro a partir de uma banalização da sexualidade, você está se relacionando de uma maneira parcial e incompleta porque você está mal resolvido com a sua mãe. Isso é o que o Freud está dizendo, né? Então, assim, existe uma necessidade de que a gente consiga reunir novamente a pulsão terna e a pulsão sensual. E isso vai depender também da gente se rever constantemente e se estranhar. Então, né, quando a gente passou hoje pela nossa conversa pelo lugar da racialidade, então pela questão de como, na verdade, a gente também tem uma questão racial, tem uma questão de preconceito com lugares do sexo, né? O cu, né? Sim. Existe uma dificuldade da gente conseguir sustentar um desconhecimento em relação ao nosso próprio desejo. E isso tem a ver com se libertar de alguns ideais. E talvez, libertando-se desses ideais, a gente consiga, de fato, fazer relações mais genuínas com o outro. Porque essa pessoa que se relaciona de forma parcial, ela talvez… ela também não tá unificada, né? Sim. Ela não é só o desejo dela, mas ela não tá… ela não tá se vendo, né? Não tá se escutando, tá muito presa a um ideal que ela supõe necessário. Enfim, é um lugar que é melhor você não entrar aí. Melhor deixar esse cara fazer terapia ou essa mulher aí pra lá. Porque não vale a pena insistir. Ou você acha que a pessoa tem cura, tem pra onde ir. Aquela frase, não se muda ninguém. A pessoa tem que querer mudar, né? Exato. Acho que vamos trabalhar pra dar legitimidade pro nosso desejo a ponto dele ser, de fato, algo importante pra nós. Muito bom. Clarice, obrigada. Foi incrível. Obrigada a você, Tati. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda quinta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!